Mas para entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém? Quem não me conhece, eu sou o Leandro Roque, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, enviado de Deus nessa terra. Estou aqui diante de vós para trazer uma palavra do Senhor. E o Senhor falou comigo, eu estava aqui, pedi, Senhor, fala comigo, e o Senhor falou assim, fala sobre Davi. E o Senhor começa, a primeira leitura que a gente fez, foi quando Deus rejeitou o povo de Israel. Eles clamavam e viu os outros povos, e eles começaram a clamar que o Senhor desse para eles um rei. Mas Deus, quando instituiu o seu povo, ele era o próprio rei. Não precisava de rei, não precisava de ordenanças, porque o próprio Deus falava através dos seus profetas, através dos seus juízes, e o próprio Deus falava com esse povo, e era assim que Deus queria que fosse um povo diferente, mas o povo de Israel não. Todos têm rei, então nos dá um rei. Então o profeta ungiu a Saul. E quando o profeta ungiu a Saul, ele chegou e viu aquele homem maior que tinha na aldeia, aquele homem grande, homem de guerra, e aí ele ungiu Saul como rei de Israel. E o que é mais tremendo nessa passagem que a gente viu sobre Davi, é que quando Samuel ungiu a Saul como rei, ele procurou um rei que fosse grande, que quando as nações olhassem, falassem assim, nossa, olha o tamanho daquele homem, era um homem grande, e ele deve ser um grande rei. E realmente Saul tinha todas essas características. Porém, o coração de Saul não tinha um coração voltado para Deus. E Saul começou a fazer um monte de coisas que não era aquilo que Deus queria que fizesse. E a última coisa que Saul fez, que o rei, ele tinha as obrigações de rei. Porém, o sacerdote tinha a obrigação de sacerdote. E aí, era para si, eles iam para a batalha e o sacerdote ia oferecer o sacrifício pedindo a bênção de Deus para estar junto com o rei, que era Saul. O sacerdote demorou. Ele não chegou no horário que ele achou. E aí ele viu o povo já dispersando e ele começou a falar assim, não, e agora? O povo está dispersando, eu tenho que fazer alguma coisa, Foi lá, meteu a mão na oferta, ofereceu o sacrifício e Deus rejeitou o sacrifício. Deus rejeitou o sacrifício que Saul fez. E Deus rejeitou o reinado de Saul. E aí Deus cata e fala assim para Samuel, Samuel, agora você vai ungir um rei, não conforme as características que você fez o primeiro, agora vai ser diferente. Então Deus fala para Samuel descer sobre a casa de Jessé e vai ungir um rei. E quando Samuel chega lá, viu os filhos grandes, como da primeira vez ele tinha ungido um rei grande, e aí ele foi ungir. Deus falou, não é esse não. Aí quando veio outro filho também grande, não é esse não. E ele tinha 8 filhos, passou 7 filhos, e nenhum, Deus falou, não é nenhum desses. Aí Samuel falou, não tem mais nenhum filho. Ele falou, tem um menino, pequenininho, tá lá cuidando das ovelhas. É esse mesmo, chama lá, que enquanto a gente não vai sentar na mesa, enquanto ele não sentar aqui. E aí, traz o menino, quando chega um moço mirradinho, pequenininho, totalmente contrário àquilo que o primeiro rei que Samuel tinha ungido. Primeiro ungiu um cara grande, chegou um moleque mirrado, pequenininho, sequinho. Aí fala, é esse mesmo. Derrama o óleo e unge ele. Porque muitas vezes a gente olha pela aparência. A gente olha a aparência daquele moço, porque era mirradinho, mas é esse mirradinho aí que tem um coração voltado para mim. E aí Deus manda o Samuel ungir a Davi. E unge ele como rei. E o que ele faz depois disso? Nada. Ele pega as ovelhinhas dele e volta pro campo e cuida das ovelhinhas. Pensa você, hoje, chega você e fala assim, ó, você vai ser ungido agora, presidente da república. Aí derrama o óleo sobre você. Você é o maior agora da nação do Brasil. E aí o que você vai fazer depois? Nada. Volta a cuidar das ovelhas no campo. Foi o que Davi fez.
E Deus tinha escolhido Davi. Só que nesse tempo onde Davi estava cuidando das suas ovelhas, o que Deus quer falar para nós hoje? É algo muito especial, porque Davi falou que veio um leão para comer as suas ovelhas. E aí, quando Davi estava cuidando das suas ovelhas, veio um leão. E Davi, quando vê aquele leão para cima da ovelha, ele sai correndo para cima daquele leão, gruda na barba do leão, gira ele e mata o leão. Aquele mesmo garotinho mirradinho. E mata o leão. E aí outro dia vem um urso. Eu vou comer as ovelhas. Aí Davi não vai comer minhas ovelhas não. E sai correndo e pega aquele urso e luta com o urso. Quem já assistiu aí National Geographic? Alguém já assistiu National Geographic aí? Já viu o tamanho de um urso, cara? Você enfrentaria um bicho daquele? Se o urso viesse por aqui, eu corria pra lá. Mas Davi não. Davi correu, pegou aquele urso e derrubou aquele urso, matou o urso. Falou, minhas ovelhas você não vai tocar não. E aí ele tava num belo dia, o pai dele chama e fala assim, filho, vem cá. Ó, leva a marmitinha pros seus irmãos que tá na guerra lá. Aí você leva essas marmitas aqui pros seus irmãos comer, que eles estão na guerra. E aí você leva lá. E Davi, tá bom, pai. Levantou de manhã, pegou a marmitinha lá que o pai dele leva pros irmãos e foi lá levar pros irmãos dele. O que ele tava fazendo de errado? Nada. Não foi o que o pai dele pediu pra ele fazer? Foi o que ele foi fazer. Aí Davi chega lá. Quando ele chega, ele vê um filisteu gritando lá. E afrontando. Ei, povo de Israel! Tem homem aí? Tem homem aí? Se tem homem dessa aqui, vem lutar comigo. Vem aqui lutar comigo. E os caras tudo assim, ó. Acho que dava pra ouvir os barulhinhos das perninhas deles. De medo, tremendo. E descia nada. E Davi chegou lá, quando viu aquilo, ele falou assim... quem é esse circunciso aí que se levanta contra o exército de Deus vivo? Aí quando ele perguntou, o que acontece? Ah, ganha a riqueza do rei, as filhas do rei, ó, casamento. Aí Davi, é mesmo? É. Oh, acho que Davi já começou a pensar, que da hora, hein, a pessoa, que legal. Aí os irmãos dele chegam e já começam a repreender ele. Ô, Davi, você vem aqui só pra perturbar, né, Davi? Não é assim muitas vezes, quando a gente tá fazendo as coisas e as pessoas se levantam contra a nossa vida e falam assim, ô, você tá aí só pra perturbar, né? Você vem aqui só pra afrontar a gente, né? Pra gente fazer, passar vergonha. E foi assim. E o próprio familiar de Davi e já começou a querer repreender Davi. E Davi chegou e falou assim, peraí, vou resolver essa parada. Chegou no rei e falou assim, ó rei, é o seguinte, eu vou descer lá e vou pelejar contra esse filisteu. Aí agora é a vez do rei, ser incrédulo. Primeiro foi os irmãos, agora é a vez do rei. O rei falou assim, que isso? Olha o tamanho do homem, olha o tamanho do gigante. Você acha que você vai contra um cara desse? 3, 4 metros de altura? Quanto você tem de altura? 1 metro, né? Você é um moço ainda, você é pequeno, ele é grande. Davi falou assim, ó, ei, vou contar uma historinha pra você. Ó, eu tava lá cuidando das ovelhas do meu pai, aí veio um leão, e aí o leão veio, eu agarrei pela barba dele, matei o leão, veio um urso, eu matei o urso, e eu vou matar esse gigante aí, porque o Senhor está comigo e Ele está afrontando o exército do Deus vivo. Eu não sei qual tem sido o seu leão no dia de hoje. Eu não sei qual tem sido o urso na sua vida no dia de hoje. E eu não sei ainda mais qual é o seu gigante nessa noite. Mas eu tenho uma certeza. Que o mesmo Espírito que estava sobre a vida de Davi está sobre a sua cabeça hoje. A mesma unção que estava lá sobre a vida de Davi, ela está sobre você nessa noite. E assim como Davi matou um leão, matou um urso, matou um gigante, Deus vai te dar hoje as ferramentas, as condições para você matar o leão, matar o urso e matar o gigante na sua vida nessa noite. Se você crê nessa noite,
Deus vai dar as ferramentas necessárias para que tudo isso aconteça e você possa glorificar o nome do Eterno, para que você veja que Deus é Deus de salvação. Amém? Amém. E Davi chegou e falou assim: eu vou, rei. E aí o rei então falou assim: então tá bom, então. Tá bom. Já que você quer ir, né? Eu vou fazer o quê? Então vai, né? Só que não vai tão peladinho assim do jeito que você tá, né? Ó, pegou uma armadura lá, colocou em Davi. Aí pegou uma espada, um escudo, botou nele. Aí Davi já saiu assim. Meio quadradinho. Aí ele catou e falou: não dá pra lutar com isso aqui não. Aí ele falou assim: ó, falou o seguinte, rei, tira esse negócio aí. Esse negócio não dá pra mim não. Muita coisa. Quando Davi matou um leão, ele tava com armadura? Quando ele matou o urso, ele estava com a armadura? Não. O que a gente já tem que aprender é que muitas vezes as pessoas querem colocar peso demais sobre a nossa vida. Às vezes a gente fala assim: eu vou fazer algo para Deus, eu vou fazer algo que vai acontecer. Aí as pessoas começam a colocar peso demais sobre a nossa vida. E aí começa a colocar sobre nós muito peso. Peso desnecessário que não tem necessidade, para que a gente possa carregar. E foi o que tentaram fazer sobre Davi, colocar peso sobre a vida dele. E ele falou assim: não, esse peso não é para mim. E aí ele tirou tudo aquilo, pegou, desceu no ribeiro, pegou 5 pedrinhas. Engraçado que ele pega 5 pedras. Quantas pedras Davi usou? Uma só. Uma pedra. Ele pegou uma pedra, coloca no seu alforje. Os outros, às vezes eles falam que Davi pegou o estilingue, né? Já ouviu falar que Davi deu estilingada No gigante. no gigante? Quem já ouviu falar essa expressão? Já ouviu falar? Que deu uma estilingada? Mas não foi um estilingue, porque o estilingue é um negócio assim, que tem uma borracha, né, e faz assim, né? A funda não. A funda, ela é um negócio de couro assim, que segura e coloca a pedra. E aí você gira ela assim. E aí ele colocou na funda dele. E aí ele saiu correndo e girando a funda. Quando o gigante foi pra cima dele, só deu uma fundada nele. Aquela pedra cravou no gigante e o derrubou na hora. Davi não tinha espada. Mas ele foi lá e pegou a espada do próprio gigante e o cortou a sua cabeça. O que Deus está falando para nós hoje? Que você vai derrubar o seu inimigo usando as próprias ferramentas dele. Ainda que o inimigo venha sobre a sua vida, você vai usar a ferramenta dele mesmo contra a vida dele mesmo. Para que ele possa saber que há um Deus que há sobre a sua vida muito maior do que ele. E ele acha que ele tinha poder. Eles acham que eles têm poder. O inimigo que se levanta contra a sua vida, ele se levanta dizendo que tem poder sobre você. Ele levanta te afrontando e falando assim: eu posso contra a sua vida. Eu posso contra a vida dele. Eu tenho poder, eu tenho autoridade. Eu já matei 1, já matei 2, já matei 3. Mas a própria palavra diz que fala assim, ó: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Porque o Senhor acampa ao redor do que os teme. No Salmo 120, no Salmo diz assim, ó, o anjo do Senhor acampa, Salmo 91, o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. O Senhor, ele manda os seus anjos, acampa ao nosso derredor e nos livra. O inimigo acampa ao nosso derredor, rugindo como um leão, tentando a quem possa tragar, mas o Senhor, ele fica conosco, nos livrando. Então, quando o inimigo vir sobre a sua vida, saiba que o Senhor está contigo. E com aquela funda, ele derrubou o gigante. E sabe o que é mais tremendo? As pessoas que estavam em volta dele, lembra? Que estavam lá com as perninhas tec, morrendo de medo. O que eles fizeram agora? E saíram correndo, e perseguiram. E aí perseguiram os filisteus. E aí começaram a matar um aqui, matar outro ali, matar outro. Por que não fizeram isso antes? Vocês sabem outro segredo? O que nos trava, que a gente não consegue fazer, não consegue agir, não consegue lutar, sabe o que é? O medo. O medo. O medo, ele nos trava. O medo não é uma coisa ruim, o medo é uma coisa boa. Às vezes, mas até um certo ponto. Até o ponto. O medo é bom de você chegar num parapeito de um prédio, e aí dá aquele friozinho na barriga, e você fala: não vou pular, não
não, vou pular. Esse medo é bom, porque é um medo que preserva a sua vida. Só que o medo, ele não pode te parar. O medo, ele tem que ser bom para te alertar até um certo ponto. Mas a algum certo ponto, você tem que deixar o medo de lado e ser corajoso. O que Davi nos ensina nessa noite? É justamente que o medo, ele serve somente para nos lembrar que existe alguns limites, mas tem certos limites que você tem que ter coragem e de enfrentar o medo. E aqueles homens que estavam todos medrosos, com medo de enfrentar os filisteus, naqueles momentos eles começam a adquirir coragem depois da atitude de Davi, e aí eles saem perseguindo os filisteus, e persegue e mata os filisteus. Então nessa noite, o que Deus está falando para nós? É que a gente tem que deixar esse medo de lado que está impedindo a gente de alcançar os nossos sonhos, alcançar os nossos objetivos, deixar todas aquelas pessoas que, igual a família de Davi, muitas vezes é familiar, que tem se levantado contra a nossa vida, dizendo: você não vai poder, você não vai conseguir, você só quer fazer isso para se aparecer, você só quer se aparecer, mas deixa tudo isso de lado. Foca no objetivo. Foca no objetivo. E luta e vai. Não deixa o medo te parar. Não deixa um gigante te parar. Então nessa noite eu não sei. Não sei qual é o seu gigante. Eu não sei qual é o que se levanta contra a sua vida. Eu não sei se nessa noite você está enfrentando um leão. Eu não sei se você está enfrentando um urso. E eu não sei se você já está enfrentando o seu gigante. Mas eu sei de uma coisa. Que quando você buscar a presença de Deus e ter essa força do Espírito Santo na sua vida, o leão não é nada diante de você. O urso não é nada diante de você. E o gigante se torna menos ainda quando você vai nessa força, nessa unção, sabendo que Deus é o Deus que te livra. Amém? A palavra lá em João 15:16 diz assim, ó. Abra a Bíblia aí, em João 15:16. João. Eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vedes e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando pedires ao Pai em meu nome, eu vos conceda. Quem falou isso foi Mashiach, Yeshua HaMashiach, Jesus. Ele disse isso. Que não foi nós que escolhemos a ele, mas ele nos escolheu. Lembra lá no começo, Davi? Quem foi que escolheu Davi e ungiu ele como rei? Foi o próprio Deus. Ele escolheu, ungiu a Davi como rei. E o Senhor, agora em João, Jesus, Yeshua está falando para nós que não foi nós que escolheu ele, mas ele nos escolheu. Então ele já nos ungiu, derramou o óleo, derramou sobre nós e já colocou todas essas características sobre a nossa vida. Essa característica de ser vitorioso, essa característica de não ser medroso, de ser corajoso. Ele já derramou sobre nós essa unção poderosa de eu vou conquistar, eu vou conseguir. Eu não sei qual é o seu sonho, eu não sei qual é o seu objetivo, mas eu sei de uma coisa, que Deus, ele é fiel e justo e verdadeiro e vai te capacitar para que tudo isso se cumpra na sua vida. Porque ele já nos escolheu, ele já derramou sobre nós essa unção poderosa. Lá em Romanos, no capítulo 11:17, ele vai dizer que nós fomos enxertados na videira que é Israel. O Messias, quando ele foi profetizado, Yeshua, ele foi profetizado para uma nação. Ele foi profetizado para uma nação chamada Israel. Eu já estou acabando a mensagem. E ele foi profetizado para uma nação, e nessa nação que Deus escolheu, instituiu Israel. Quando o Messias, Yeshua, morreu lá na cruz, ele morreu e ali ele estava nos enxertando na videira. A
a planta. Você já viu uma planta enxertada? Já viu um enxerto? Alguém? Já viu um enxerto? Nunca viu? O enxerto, quando você pega uma planta e você enxerta, faz uma abertura na planta, assim, e pega a outra planta, coloca e amarra. Isso é um enxerto. E algum fica um tempo ali, aí o que acontece? Essa primeira árvore que foi enxertada na outra, esse ramo, ele se une à árvore original e ambas se tornam uma só árvore. Agora me fala, para viver tudo aquilo que eu falei, tem um segredo. O segredo é a obediência a Deus e buscar obedecer as suas leis. Eu mostrei a parte boa. O que é que eu preciso fazer e essa unção que Deus já determinou sobre a nossa vida para que a gente possa ser vitorioso. Correto? Só que agora, o segredo para que isso se concretiza na sua vida e não ser uma palavra leviana, é necessário que a gente possa estar ligado nessa árvore e nessa videira. Jesus disse assim, ó, eu sou a videira e vós sois o ramo. Aquele que estiver ligado em mim dará muitos frutos. Muitos frutos. E aqui em Romanos fala que a gente foi enxertado nessa videira. E nós somos um enxerto. Tem como dar qualquer fruto diferente nessa árvore e que não atinja você que está enxertado nela? Se eu pegar e colocar veneno nessa árvore, vai matar só um enxerto ou vai matar a árvore inteira? Então, se eu colocar água nessa árvore, a água vai abastecer somente a árvore ou somente o enxerto? A árvore inteira, certo? Então, vocês estão me dizendo é que não tem como um enxerto ser separado da árvore, correto? Agora eu faço uma pergunta. Se nós somos enxertados, como o Rabino Shaul diz, apóstolo Paulo, nessa árvore, e que nós estamos enxertados em Israel, por que nós, cristãos hoje, nós fala que tudo aquilo que é para Israel é diferente de nós que somos gentios? Por que toda lei que é para Israel é diferente para nós gentios, se nós estamos enxertados na mesma árvore? Se essa árvore que toma água, abasteceu aquela água, a água vai ser para a árvore inteira. Então todas as bênçãos que estão sobre o povo de Israel, enxertado nessa árvore, as bênçãos estão sobre a minha vida. Então não é só para mim gentio, mas também para o povo de Israel. Porque nós estamos enxertados na mesma árvore. Então Deus fala que não há acepção de pessoas, e não há mesmo. Se nós estivermos enxertados nessa árvore, ligado nessa árvore, não tem como aquilo que for a bênção para eles, também não ser a bênção para mim. Porque nós estamos ligados na mesma árvore. Então, todas as bênçãos estão ligadas para eles e para nós, e que todos os deveres estão ligados para eles e para nós. Então, se eu quiser ser abençoado diante de Deus, eu tenho os deveres, eu tenho os mandamentos de Deus. Então Deus fala assim, ó, se o meu povo que clama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei do céu, responderei o seu clamor e sararei a sua terra. Então nessa noite, aquele que quer todas essas bênçãos de Deus, aquilo que maravilhoso de Deus tem preparado, se liga nessa árvore. Se injeta nessa videira. Se torna ramo dessa videira, como Yeshua falou. Se torna um só nessa árvore. E todas essas bênçãos te alcançarão. A palavra de Deus fala que nós não precisávamos correr atrás da bênção, que a bênção ela nos alcança, ela chega até nós. E a bênção chega até nós através da obediência. Quando nós obedecemos a Deus, a obediência a Deus, essas bênçãos, ela chega até nós. Porque, como eu falei, se eu jogo água no pé da árvore e eu estou enxertado na árvore, automaticamente essa água vai chegar, vai correr toda a árvore e vai chegar nos ramos, que sou eu. Amém? Amém. Então,
Essa é a mensagem de hoje, tá? Se coloca de pé. Hoje o culto foi bem